Olá, estamos com o senhor Luiz Mendes do Nascimento. Ele nasceu em Rio Branco, no Acre. Repete tudo de novo, tá? Estamos em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu vou apresentar hoje para vocês o senhor Luiz Mendes, que nasceu no Acre, em Rio Branco, e completa em janeiro de 2010 70 anos de idade, e vai contar um pouco da sua história para nós. Olá, senhor Luiz Mendes. Como o senhor conheceu o Santo Daime? Como eu conheci Santo Daime? Ainda bem novo de idade, com 22 anos, eu tive então a oportunidade de pôr notícia que havia esse trabalho lá, que hoje é o Alto Santo, ligado ao Beste Ireneu. E eu já havia objetivado chegar até lá, até por necessidade, porque a notícia que corria, como de fato, que era uma pessoa que tinha um trabalho e curava. E eu estava com necessidade dessa cura material, propriamente dito, mas espiritual. Vivia muito, sabe? E estava assim, passando já do limite, já estava fazendo coisas assim que não devia. E eu tinha vontade de deixar e já tinha me recorrido até mesmo a medicina comum, outros segmentos, e nada assim adiantava, porque eu sempre repetia aquela mesma coisa, né? E foi no Daime. Eu cheguei, me expus para o mestre. E aí ele contou, entre o meu caso, outros exemplos de irmãos que eu tinha tratado nesse aspecto, e as pessoas tinham se recuperado. Aí me alimentou bem e eu aceitei, tomei o Santo Daime. E justamente foi a solução, foi onde eu vim encontrar uma estabilidade assim, de ter a força de dominar aquela coisa, que aquilo não tem nada que sirva. E, enfim, foi... O que o senhor acha que essa bebida... O que essa bebida... Que mudança que essa bebida provocou na vida do senhor? uma mudança total, posso assim até dizer. Porque eu diria que, para me dizer, do melhor para o melhor, não é certo. Porque eu estava uma pessoa liquidada, assim, na coisa do alto. E aí mudou muito, porque eu deixei de beber, que era a doença que mais me prejudicava. Aí me recuperei, foi o tempo também que me casei. E aí uma coisa impulsionou a outra e, enfim, são 47 anos que eu tomo essa bebida. 47? 47 anos que o senhor toma. Eu comecei em 72, né? Uhum. Aí, justamente foi todo um resultado positivo. Juntou o meu casamento com essa estabilidade de Daime ser a solução. Pronto, aí. São 47 anos que eu também deixei de ingerir bebida alcoólica de qualquer natureza. Esta bebida já provocou algum milagre na vida do senhor?
Já aconteceu algum milagre ou algum conhecido do senhor que recebeu o milagre através do Santo Daime, do chá do Santo Daime? Diversos, sem ser preciso. Por exemplo? Por exemplo, sem ser preciso chegar a terceiro, pela minha pessoa mesmo. Eu asseguro, com toda certeza, que continuei, estou vivendo em função dessa bebida, porque hoje eu digo, vivo milagrosamente, não é diferente. Pelo que eu já passei, enfim, aí vem também a outras curas de outros companheiros, pessoas que chegaram assim, quase mortas, e o mestre nunca deixou ninguém sair assim no vazio, sem que não apresentasse uma solução. Eu presenciei muitas curas, sabe? E eu, por exemplo, já fui curado numa porção de vez, sabe? Assim, até para poder estar contando aqui a história de passagens assim, de críticas, né? E com outros. Rapaz, olha, eu já presenciei muitas curas que a gente não pode caracterizá-las como diferente. Um milagre mesmo. Então, acontece, os milagres acontecem sim. O senhor é uma das primeiras pessoas que chegou na doutrina, que está viva hoje, em matéria. Eu gostaria então que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor sabe sobre as raízes do Santo Daime, a origem da doutrina. O que o senhor ter a falar sobre o assunto? É toda uma história que, se a gente for versar os seus requisitos, é grande, é muito grande. Mas, simplificando, para começar, eu digo logo. Diante do significado, a gente não se sente diferente, não seja cheio de felicidade. Então, essa bebida, apesar de ser, assim, tida como novíssima diante de outros acontecimentos, diante de outras histórias, o Daime é novo, entre aspas, porque a gente sabe que é uma bebida originária, sei lá de quanto tempo. É uma história milenar, essa é que é a verdade. Agora, o mestre Ireneu, que teve acesso, ele teve um papel muito importante dentro disso, porque terminou dando nome a quem não tinha. Hoje a gente vê ainda diversas variações ligadas à denominação. É o chá, é o mais comum, é o vegetal, etc. A ayahuasca, essa é que se identifica bem com a coisa indígena. E o mestre Irineu, entre outros aspectos assim, de aperfeiçoamento, foi quem batizou essa bebida do Santo Daime. E ficou até hoje. A origem, as origens, eu respondo pelo menos um pouquinho mais ligado ao mestre. Como eu já disse, ele cuidou de um aperfeiçoamento. Em todos os aspectos da implantação dessa doutrina, ele aperfeiçoou. E
até no ponto de vista de dar nome a essa bebida. Então, ela existe aí no sentido profano e a gente de antemão sabe que é por falta do conhecimento, até se perdoa, pode dizer o que disserem, né? Deixa para lá e a gente fica firmado naquilo que a gente constatou e sabe que é uma puríssima verdade. Isso sem estar atrelado àquilo que a gente chama de fanatismo, né? Não tem nada de fanatismo, absolutamente. E se houver algum fanatismo, até que possa haver, por fantasia e diz que é, aí a gente fica naquela condição até de aceitar, mas com a ressalva. Que igreja o senhor frequenta? Como? Que igreja o senhor frequenta? Eu frequento, nós somos ligados ao Alto Santo, em Rio Branco, né? Uma localidade. Alto Santo, Rio Branco. É Rio Branco, onde o mestre, mesmo ele tendo feito toda uma trajetória, mas foi ali que ele implantou. O senhor, há 47 anos, toma Santo Daime na igreja Alto Santo? Alto Santo. Há 47 anos? Há 47 anos. E o senhor acredita que o Santo Daime afeta grupos de pessoas? O senhor, nesses 47 anos, percebeu que o Santo Daime, de alguma forma, afetou positivamente ou negativamente a vida de grupos de pessoas? Comunidades, grupos de pessoas? A gente afirma positivamente, né? Em se tratando de grupo, tem que concordar, tem que constatar. Então é isso aí, minha filha. Mas aí a gente é toda uma história, mas é de forma gradativa. Aí você me falou, me situou entre os mais antigos, não sou. Tem ainda gente, testemunhas vivas ainda, muito mais. Por exemplo, hoje quem vive 96 anos, como faleceu agora recentemente, um irmão do Daime antigo, com 96 anos. E aí é toda uma história. Vá se situando aí que eu vou por aqui. Assim. Tudo bom. O senhor acha que a mídia vê como, assim, esse ritual? É um questionamento daquele tamanho. Mas a gente ainda recebe assim, muita ingratidão por parte da sociedade, mesmo que se constate, se diga, se propague, mas a gente ainda sofre assim, muita discriminação com toda essa abertura que há hoje e que tem de mais e mais se abrir, mas infelizmente a gente ainda é olhado assim pela mídia, pela sociedade, apesar de já ter dentro desse aspecto muita gente situada na sociedade. Inclusive nós não podemos nos qualificarmos assim, antissociais, nós também somos. Embora a gente discorde de muitos pontos de vista que a sociedade apregoa e diz que classifica como normal, a gente, às vezes, a gente discorda de muita coisa. Mas vamos indo. Como que é feito e preparado o ritual dessa cerimônia deixado por Mestre Irineu? Pois é, aí é que está
a essência e o questionamento, porque ele deixou isso tudo assim, com regras estabelecidas. Se O senhor faz. pode falar sobre elas? Como ele deixou? Primeiro que ele foi fazendo um aproveitamento daquele pessoal todo e foi classificando, né, as pessoas, assim, dentro da responsabilidade. Inclusive, essa é uma das mais altaneiras, que é o preparo do chá. Tem toda uma regra, tem umas dietas, tais, de abstinência. As mais destacadas na história dos preceitos é abstinência alimentar no dia, que vai tomar daime no dia. Comidinha mais leve, para não chegar lá muito carregado, é muito bom. E a sexual e a injeção, essa, que é a bebida alcoólica. Esses três pontos só. Aí se estabelece tanto na feitura quanto em ingerir o daime. Também é estabelecida as mesmas regras, né, que ele estabeleceu 3 dias antes e 3 depois. 3 dias antes para a preparação ficar melhorada. E 3 dias depois por respeito, né? E aí é isso aí. Aí tanto é válido para a feitura do daime quanto para a ingerição. É só isso. E o restante a gente vai deixando aí por conta. Olha, poxa. O senhor tem alguma dica para dar para quem está chegando na doutrina, quer conhecer o Santo Daime? Tem alguma mensagem para dizer? E para quem já está adepto à doutrina, é fardado, o senhor tem mensagem para dizer para essas pessoas? Algum recado? Algum recado é a nossa palavra assim, de incentivo. E deixar a pessoa assim, bem calma, que também tudo não é de uma vez. Isso é conseguido gradativamente com uma coisa, uma virtude que é a que mais se sobrepõe a todas, que é ter boa vontade, né? Vontade, né? Que eu possa me aproximar do fato e também poder sair contando a história, né? Dando algum significado. Então, acho que é um caso assim que a gente se relaciona todos por iguais. Ninguém procurou essa casa que não tenha sido assim, por uma necessidade na sua vida de você se firmar. Aí, e aí o restante não tem segredo, porque eu tenho medo. Deixe de ser medroso, papai. Essa história desse medo, depois que a gente toma conhecimento, é que a gente vai ver que o medo é uma tremenda mentira. Ah, estou com medo. De que? Não sei. Então, não está com nada. Aí, e a história, assim, de quem quer, é querer. Até a gente incentiva e diz que é uma doutrina que mesmo dentro da sua condição preceitual, ela pode se equiparar a todas as demais, mas na doutrina quer, quer. Opa, é bom querer. Quer, não quer. Então, o que se pode fazer? E eu fui uma dessas pessoas que, quando eu quis, fiz mesmo para valer. Fui logo a fundo, vou ver se isso tem mesmo alguma coisa assim, ou se não.
se não tiver nada de fundamento, eu sei que não vai me matar e nem me deixar sequela. Então eu vou lá. Aí é uma questão assim de cada um. Se procurar, encontra. Se não procurar, não vai encontrar nunca, porque o mestre, a pessoa podia conviver com ele dentro da casa dele, como muitos tiveram essa convivência. Anos e mais anos. Podemos até afirmar aí isso. Nunca tomou dano porque não oferecia. Não oferecia. Agora, quando a pessoa por si resolvesse e pedisse, não consta na história que tivesse dito, não tem, mas tinha que pedir. Eu tive acesso, porque cheguei para ele e disse, olha, mestre, eu resolvi tomar essa bebida do senhor, se o senhor me der, né? É com o senhor mesmo a história. Mas se o senhor me der, olha, eu quero, eu vou resolver. Até para ver de perto, para contar de certo. Aí ele gostava dessas disposições, aí tá aí. E o que o mestre falava, assim, mais, assim? Mas, O mestre ainda era vivo quando o senhor se fardou? era vivo. E o que ele falava, assim, após o fardamento? Tem. Ou durante Tem o tudo. ritual, a cerimônia? O que ele sempre falava, assim? O senhor se lembra de alguma coisa para Me poder lembro, contar? me lembro. E nem tudo foi feito também, assim, de improviso. O que eu quero fazer, quero mais e quero muito, não, tudo. Ele ensinava que a gente fosse também gradativamente. Ele até dizia, em todos os aspectos da coisa que a gente imagina ser bom e próspero, ele disse que a gente nunca devia começar as coisas assim, com tanta largura, para depois ir se fechando e, no final, às vezes até não significava nada. Ao contrário disso, é bom que comece assim, devagarzinho, isso é bacana. Aí sim, aí é todo um segmento. E quanto mais andar, mais ver, e vai-se embora. Mas ele sofreu de gatilho. Mas Irineu sofreu muito? Por quê? O porquê do sofrimento dele, assim, em vários aspectos, acho que o que mais, assim, ele tenha passado a experiência não foi boa, porque na questão da perseguição, né? Ele foi perseguido? Muito perseguido. Por quem? Pelo governo? Pelo governo. Pela polícia? Pela polícia, enfim, por calúnias diversas, coisas absurdas que inventavam dele. O mestre ele teve, por conta do Daime, até preso. Ele já chegou a ser preso? Não de trás das grades, né? Aí não. Mas em ser detido em delegacias, esperando que o delegado pudesse chegar. Né? Aí, um passo, ou seja, preso já, essa pessoa está respondendo numa delegacia. Mesmo que não seja detrás da grade, mas com detenção, para mim já é preso. Claro. Então ele passou por esses apertos todos, mas no final triunfou, porque o Daime terminou em 92, quando a gente estava fazendo a festa de centenário do nascimento do mestre. A gente também festejava que se deu naquele ano a liberalidade do Daime. Isso, uma guerra aí daquele tamanho. Mas aí as coisas positivas influíram, né? E Exato. formulou uma estabilidade em que hoje a gente goza assim, de uma liberdade da bebida em si, mesmo com tanta discriminação, mas hoje a gente se assusta menos. Temos garantia aí por aí.
embora se siga todo porque a liberalidade do Daime, ela também se restringe. E aí tem requisitos que são estabelecidos por lei, que a gente possa gozar, né, dessa abertura. Não é de qualquer jeito, todo mundo querendo se apropriar e querer que isso, às vezes estraga muito, né? Tudo em decorrência de uma vivência experimentada. Você hoje chega e está mudado, não tem acontecido isso, aí já acha que amanhã pode sair com um litro de dive, criar um ponto, até objetivando ser padrinho. E o madrinha. Aí tem todo um trabalho para se respaldar. Uhum. Aí eu fico, às vezes, assim, querendo me relacionar com a história do gato e sapato que o profano faz aí por fora sem conhecimento, em algum aspecto. Porque o que mais o pessoal prega e assusta é que a pessoa se debilita. É conversa furada. Conversa furada. A gente sabe que existe todas as camadas de religião, de qualquer segmento. Às vezes, até mesmo no tempo do mestre já surgia pessoas atrás desse socorro, o desequilíbrio mental. Mas, desse ponto de vista, pelo menos comigo, tem cidade. A cada dose de daime, a cada porção de daime que eu vou tomando, eu vou achando, é ao contrário de tudo isso que aí é que a cabeça vai chegando no lugar. Pensar e conectar as coisas direitinho. Como é que enlouquece? Não enlouquece, não dá loucura. Eu classifico assim. Ao contrário, quanto não tem se tratado, e aí reverte todo esse quadro. Porque o chá é nomeado como alucinógeno, né? Eu não gosto nem de ouvir isso. Uhum. Estou por lado de alucinação, mas infelizmente a gente tem que empregar as palavras como elas são, mas quando chega uma bebida alucinógena, eu fico. 47 anos, Não é né? possível. Tomando essa bebida. Eu acho que já foi para mais, já também mais de 200 litros de idade, né? 47 anos, se juntar as posições tudinho, ia dar, ia dar. Cadê? Graças a Deus. Cada dia que se passa O vai. senhor é casado? Sou casado. Como é o nome da sua esposa? É Riselda. É Riselda. O senhor tem filhos? Com O senhor tem filhos? 8. 8? Hoje nós temos presente um filho do senhor aqui? É, o mais velho. O mais velho. Exatamente. Tem quantos anos? Ele tem 46. 46 anos. Saturnino. Saturnino Mendes? Não, ele já entrou do lado do Brito, que era a mulher, e pegou o nascimento meu. Mas foi uma Brito pena Nascimento. porque o Mendes saiu dos meus filhos. Né? Uhum. Mas aí tá chegando os netos, e aí já há um empenho em cima disso, aí estão resgatando. Né? Já tem neto que abrange o Mendes, que é para não perder aí no espaço. Né? Pois é. Tá certo. Todos meus 8 filhos são inteligentíssimos. Só tem um
só tem um que ele sofreu um desequilíbrio, mas coisa genética, que ele já veio assim, né? Dos 8 tem um que tem problema. Não assim mas precisa de cuidados especiais, mas ele já trouxe do nascimento. Isso tem feito que a gente sofra muito. Eu, a mãe dele, a família em geral, os amigos. Mas de uma convivência que a gente já aprendeu, né? Que também tem muitos piores por aí. Então a gente luta com esse dilema. Só o único, o resto todos são inteligentes. Tudo nasceram no Daime. Tudo vem do Daime. Tomaram daime desde a barriga Desde a deles. barriga da mãe. É. E aí tudo tem formado, filhos formados. O senhor tem uma igreja no Acre? Temos. É a igreja que o senhor frequenta? É, a igreja que eu frequento foi justamente a que nós fundamos, né? Porque assim como... Como ela chama? A igreja que se destaca, tem o nome do centro, que esse é que entra, se for o caso, juridicamente tem que ter o batismo do nome da igreja. Nossa igreja chama-se Estrela d'Alva. Uhum. Aí vem um centro que é o CEFRI, Centro Eclético Flor de Lótus Iluminado. Aí dá o CEFRI. Uhum. Agora dissidência, porque a gente era apenas um grupo em Rio Branco. Até uma certa altura, se dividiu depois da morte do mestre. Aí foi que começou essas decisões, até a gente concorda com uma expressão bíblica que diz que Deus escreve certos Por linhas tortas. É tal qual. Aí por linhas tortas, às vezes não dá para a gente progredir do jeito que se gostaria, que se gosta, né? Essa expansão toda. Aí a gente teve que se dividir. Primeiro foi o padrinho Sebastião. Esse foi quem deu o pontapé inicial. Se não dá para estar tudo junto, então vamos dividir. Um grupo aqui, um grupo. Até porque o mestre já anunciava que após o desencarnamento dele, ele era taxativo em dizer. Até porque ele não enganava ninguém, não deixa ninguém. E ele falava o quê? Que após ele desencarnar? Aí isso ia mudar nessa questão de expansão. Ele já sabia que ia acabar expandindo? Já. Ele sabia que com ele era aquilo, mas sem ele seria ou não aquilo. Aí ele classificava isso até como moitinhas. Alguém perguntou, mestre, e aí como é que isso pode ficar? Ele disse, vai casa moitinhas. Que são esses grupos. Aqui, está ali, está lá. E isso vem ao longo do tempo gerando. Às vezes começa aqui numa igreja quando até é preciso abrir. Lá em Rio Branco tem porque isso não vem acontecendo só conosco. O dever é um poderio de expansão muito grande no mundo todo, que o Padre Sebastião também entra nesse destaque e a gente faz uma perninha. Aí
Saiu primeiramente o Padre Padrinho Sebastião Mota de Sebastião, Melo. e aí teve tantos outros. Nessa daí chegou também a minha vez. Eu vi que a gente teria que mudar, até porque é difícil a gente às vezes querer concordar com uma coisa que não está certa. É ruim. A gente sabe que não é por ali. Mas aí, pressionado, tem que concordar, até para não levar barra adiante. Então eu concordo, mas traz constrangimento. Eu tinha vontade de sair dessa coisa, de ser barato, né? Porque eu acredito muito na progressão das coisas. Nunca diminuir. Mesmo se dividindo, mas que não seja nada que venha diminuir. Se dividindo para crescer. Mais, né? Então é isso aí que está acontecendo. O que o senhor sabe da Maria Damião? Maria Damião. Maria Damião foi uma das primeiras discípulas do Mestre. Maria Damião e tantos outros que formaram a base inicial, tido com coluna. Então, nessa classificação, a gente encontra a Maria Damião, encontra Antônio Gomes, que são os mais conhecidos, João Pereira, Germano. Mas aí a gente vai ter que ver o seguinte, esses se destacaram, como outros, né, pelo potencial inábil de cada um que tem, mas se a gente, com aquele cuidado zeloso também, assim, de reconhecer que houveram, desde o tempo de Jesus, que essa história se registra, outros. Os mais conhecidos são porque têm inário, mas houve aqueles que nem receberam ele, que não têm inário. E não deixa de não estar no mesmo patamar dos primeiros. A gente conhece uma opção deles, desencarnados também, mas que influenciaram. Então, se Maria Damião e outros hoje estejam nessa classificação, eu ainda classifico mais. Foram discípulos do Mestre Ney, que deixaram de ser apenas discípulos por ser discípulos, para integrar um apostolado. Eu tenho essas pessoas assim, né? Discípulos e apóstolos, né? Como se registrou, né, com Jesus, aqueles que ele escolheu, muitos outros, mas a história, a ponta de dedo do escolhido também foram só 12. Que ele nem escolhia, ele já chegava e convocava, vem cá, rapaz, vamos. Aí muitos deles ainda ficavam achando que, não, mas eu não posso porque eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho a minha profissão, eu pesco. Ou então, vou enterrar meu pai, será que morreu? Aí a resposta dele foi que os mortos, enterrasse a seus mortos e seguisse. E assim foi feita a escolha de cada um. Hoje essas escolhas há registrado, né, nos anais dessa doutrina, essas pessoas também escolhidas do Mestre, a ponta de dedo, porque os 12 são os que mais retratam, né? Já com merceneiros que mais retratam são os que têm inário, porque é fácil, assim, de expandir. Os que não têm também não foram valores, foram. Aí a gente tem esse cuidado assim, zeloso de enaltecer uns, também outros, porque assim, se a gente não tiver cuidado, enaltece um e diminui o outro, né? Aí a gente chama de ingratidão. Então a gente se gratifica dentro disso aí. Eu quero ser, né, como sempre me portei, o simplesmente Luiz lutando pela causa. O senhor tem inário? Tenho, eu
doutrinário que se canta a noite inteira e olha lá que São quantos anos? são 132 hinos que a gente chama inário fechado. O inário fechou-se com 132 hinos. 132 flores? 132 flores, aquela história bem Completou legal. o seu cruzeiro com 132 flores. Mas se tiver alguma a mais... Acrescenta o seu Não é? amor. Então, Então, tal qual. Mas aí, como quando chama esse cenário? o centenário, O centenário. o centenário, mesmo que ele ultrapasse o limite, que são 132 hinos, mas isso foi uma homenagem prestada quando aconteceu a festa do centenário de nascimento do mestre em 92. Então, até aí, eu já tinha um inário fechado. Aí eu estava achando assim, poxa, tá, é bom. Que nada. A história ela tem todo um prosseguimento e a gente tem que estar disposto, né? Somos servos. Aí nasceu um outro, começou a nascer outro, que obedece até o segmento assim, numérico. Começou do um de novo, que é o Novo Horizonte. É o Novo Horizonte. Hoje já se conta com 40 anos. Né? Fizemos agora bem duas oportunidades nessa nossa estada por aqui. Aí, Então justamente é a gente isso. se respalda dentro dessa expressão que você lembrou bem, né? Se tiver alguma a mais, não tem importância não, aumente o meu amor. Acrescente, né? Acrescente. Olha, um prazer, então, entrevistar o senhor, Oh, conversar com o mas que senhor. legal. E eu nunca hesitei, Muito sempre eu gostei. obrigado. Sempre eu gostei, sabe por quê? Porque a gente já vem, assim, por experiência vivida, e quanta coisa bela ligada ao mestre, que hoje a gente está a desejar. Até porque, na época, principalmente lá para nós, era difícil essa história toda. Né? Olha, ninguém ficou. A não ser fotografia, felizmente, né? Porque ele se postava, ele gostava de bater fotografia. Que valha, né? Porque fotografia tem fartamente. Né? Agora não tem uma gravação nem de voz, pior ligada à imagem, não tem, né? O padre Sebastião tem de ver. Então ficou a desejar. E aí são cuidados que a gente tem que ter e até louvar a ação, por exemplo, sua, né? Hoje o Luiz Velho está por aqui, como você, como qualquer outro, mas amanhã a gente não sabe, né? A Deus pertence. Né? Agora mesmo despencou um avião aí que matou mais de 200 pessoas, foi lamentável. Eu não sei nem como é que está essa história, porque ela está acompanhando umas pontinhas assim, até porque envolve brasileiros e etc. E isso também não influi a gente discriminar. O certo é que 200 e tantos. Então a gente sabe de hoje, mas não sabe de amanhã. E esse é um cuidado zeloso. Com certeza. Pois é. Porque É um registro, na né? maioria dos casos, quando a pessoa se apercebe, rapaz, mas puxa, a gente podia ter tido mais um cuidado. Mas agora já foi. É verdade. Então eu tenho muita satisfação com isso. E sinto prazer e nunca me enfada. Principalmente uma coisa, é ligada à vida do mestre. Ou à doutrina mesmo em si, é toda ligada a ele. Eu tenho muita satisfação com isso. E tenho aí materiais até, não sei tão fartamente, mas tem. Na internet tem uma porção de coisas. Olha, essa história que nós estamos contando, mais abrangência, tem tudo
Eu já dei palestras assim, especificamente para versar sobre o mestre, onde teve uma lá na Flor do Céu que eu fiquei até depois, acredito porque me informaram, que eu não conferi, mas que foi 4 horas e meia para dissertar, pelo menos um tanto da vida do mestre. Né? Mas isso é interessante, aí vocês que têm acesso e essa facilidade, pode procurar. Você vai encontrar muitas informações, não só ligadas assim, à minha pessoa, como tantas outras temos depoimentos de cura, de santo, essa coisa toda aí. Eu acho que tu tem encontrado a opção daí, tu é habilitado, né, para essa história. Um Então, prazer, então. Muito obrigado, viu, tá senhor bom, da Luiz mesma Mendes? forma. Muito Da mesma obrigado forma. mesmo, é um prazer, Aí assim. você é ligada a alguma igreja, assim, Sou diretamente? aqui, eu vou pegar o contato do senhor Ah, e é? depois eu envio o vídeo pro senhor. Tá. Se o senhor, dependendo. Ah, o senhor vai embora amanhã, Já né? vou. Eu envio pelo correio, Tá legal. Tá bom. tá? Tá bom. Tá bom. Se o senhor quiser, a gente coloca na internet também.